Olá, bem-vindo ao nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e nós vamos falar hoje sobre pós-graduação presencial. Para você que está pensando em mudar de áreas, para você que está pensando em mudar de trabalho, de cidade, foi transferido, quer lhe ocupar um espaço de tempo com uma pós-graduação, um curso de especialização, nós temos aqui hoje uma pessoa que entende bastante sobre esse assunto. Então, se você está passando por essa fase da sua vida, vale a pena aqui deixar uns 30 minutos para você prestar bem atenção sobre esse conteúdo. Caso não seja essa a sua realidade hoje, convém que você indique, compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que precisam dessa informação. Eu tenho aqui hoje o prazer de entrevistar nada mais, nada menos que a professora Aneli Maria Martins. Bem-vinda, professora. Obrigada, Aquiles. Obrigada. A professora Aneli, ela trabalha conosco no Grupo Uninter, é a coordenadora da pós-graduação presencial, e trabalha na área da empresarial, segmento empresarial e gestão ambiental. Professora Aneli, vamos tentar ser bem objetivo em relação a isso, devido ao nosso tempo. Como que funciona essa divisão de tempo no seu dia a dia? Como que a professora localiza os professores? Como que funciona a questão da empresarial, gestão ambiental? Como é que funciona essa divisão? Como que é o dia a dia na coordenação e o que faz um coordenador na pós-graduação Uninter? Bom, o que faz um coordenador? Hoje o coordenador, além de estruturar os programas, você tem, como você falou, eu coordeno a área empresarial e a área ambiental. Nós não somos especialistas, nenhum professor é especialista em todas as áreas. Então, o que acontece? Eu localizo um professor que é especialista naquela área, trago ele para a equipe para que ele construa junto comigo o programa de curso. Esses programas são construídos como? Baseado no que o mercado sinaliza que existe uma demanda. Então, você tem gerenciamento de projetos. O mercado quer um MBA em gerenciamento de projetos? Quer. Ele quer isso. Então, eu trago profissionais do mercado com formação acadêmica sólida e a gente estrutura esse programa. A partir dessa estruturação, ele vai para o mercado e a gente tem hoje aí 3, 4 turnos rodando de cada um dos cursos. Nós temos quantos cursos hoje no hall? Nós temos hoje 18. Na área empresarial somente? Na área empresarial e ambiental. A gente tem perícia, tem gestão ambiental, a gente tem em torno de 18 cursos. Para o ano que vem, para 2015, a programação vai sair com 12 programas de curso. Então, são 12 cursos específicos. Gerência de projetos, marketing, RH... Gestão de pessoas, gestão estratégica de empresas, gestão comercial, gerenciamento de projetos, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, engenharia de produção. Todos esses são cursos de 360 horas, lato sensu, certificado, especialização, tudo bonitinho, lindinho? São, todos eles têm acima, a gente está com 420 horas cada programa de curso agora para 2015. Certificado de pós-graduação, lato sensu, nível de especialização. O corpo docente todo nosso hoje é composto por mestres, doutores e alguns especialistas, mas todos eles, Aquiles, têm que ter, além da formação acadêmica, tem que ter experiência de mercado. Quando você fala em MBA, o que você quer quando você vai fazer um MBA? Você quer realmente troca de experiência, Então, o professor meu tem que ter formação acadêmica e tem que ter, sim, uma experiência profissional em grandes empresas. E hoje o nosso corpo docente está bem estruturado, está bem elaborado, bem alinhado com as diretrizes da escola. Para quem está assistindo agora e quiser saber um pouquinho mais sobre esses cursos, tem algum site, algum direcionamento? Tem o site nosso, da uninter.com, que estão disponíveis todos os nossos cursos. Para cada programa de curso existe um vídeo gravado por um dos professores do programa, onde explica brevemente o que esse programa contempla, o que você vai atingir, qual é o perfil, o público-alvo, qual é o perfil do aluno egresso que a gente quer. Então, além do programa estar disponível, a gente tem esse vídeo esclarecedor também. Bom, esse vídeo, esse site, para você que está assistindo agora, vai aparecer embaixo da sua tela aqui. Seria interessante você já anotar, observe ali, a professora falando agora do site da Uninter, possivelmente tem ali os cursos presenciais divididos à distância, o presencial, graduação, pós-graduação. Observe bem ali onde você vai assinalar, para você localizar ali os cursos mais adequados à sua área. Lembrando que todos esses vídeos, todas essas entrevistas serão disponibilizadas no formato de vídeo no site www.tendenciemercado.com.br, que aparece aqui embaixo da sua tela também. Caso você queira ali
deixar alguma sugestão nas nossas redes sociais, nós temos o nosso Twitter, que é o @AquilesJúnior, que também está aparecendo embaixo da sua tela, e a divulgação de vagas através do @VagasLegais, vagas para todo o Brasil. Lembrando, se você não precisa nesse momento, encaminhe ali o endereço para aquelas pessoas que estão procurando uma recolocação profissional. Quem detém a informação detém o poder, não esqueça disso. Voltamos aqui, professora. Então, nós temos vários cursos na área presencial, 18 esse ano, vai ter um montante para 2015 de 12 cursos. Qual é o momento em que a pessoa percebe que ela tem que fazer uma pós-graduação? Logicamente, tem que ter uma graduação terminada, né, bonitinha, defendida, mas, assim, em que momento que ela percebe, assim, eu tenho que fazer uma graduação uma pós-graduação porque é obrigatório, depende da área da minha atuação, depois de 5 anos que eu estou formado, eu fico obsoleto. Existe um critério para saber que momento fazer uma pós-graduação, professora? O critério que a gente utiliza para se fazer uma pós-graduação é assim, momento que você tem que estar capacitado para o mercado de trabalho. Além de estar capacitado, você tem que manter a sua empregabilidade. O que é manter a sua empregabilidade? É ser cobiçado pelo mercado de trabalho, nada mais do que isso. Então, assim, hoje, anos atrás, a gente via que a pessoa saía da graduação e demorava 4, 5, 6 anos para ir entrar numa pós-graduação. O que houve? Houve uma sinalização do mercado dizendo, hoje você abre o jornal e fala assim, eu preciso de um profissional formado em determinada área, com especialização, com MBA em... O que provocou? Provocou, sim, com que os recém-formados vão direto para a pós-graduação. Tá? A partir do momento que esse recém-formado vai direto para a pós-graduação, o que ele está provocando na empresa? Com aquelas pessoas que já estão há 5, 10 anos lá. Está fazendo com que eles venham também para a pós-graduação. E aí você tem um network, uma troca de experiência maravilhosa. Então, assim, o momento de se fazer o curso é, a todo momento, você estar capacitado, você ter competências e manter a sua empregabilidade. Eu falo para os meus alunos, assim, é muito bom quando ligam e dizem assim, eu quero fulano de tal da empresa tal na minha equipe. Por que não ser um profissional desejado? Por que não ser um profissional procurado para atender? E aí a gente entra com os cursos de pós para capacitar as pessoas, para capacitar os nossos alunos, profissionais que já estão há bastante tempo formados ou profissionais recém-formados mesmo. Aí você vai escolher qual é o curso que atende melhor a sua demanda hoje. A gente lembra, o que você tem? Você tem a especialização, Se você tem uma graduação como administração, o que é um formado em administração? O que ele tem de conhecimento? Ele é generalista, correto? O que ele vai procurar fazer? Ele vai procurar ser especialista em alguma coisa. Então, assim, eu sou generalista, mas eu sou muito bom em algo. E o que é este algo? É finanças? Ok, vai fazer um MBA em finanças. Eu quero ser capacitado para a área comercial, então eu vou fazer um MBA na área comercial ou na área de gestão de pessoas. É isso que a gente tem que procurar. Ser um generalista, mas especialista. Ser muito bom em determinada área na nossa empresa. O que a professora está falando aqui, lembrando que nós nem combinamos, né? Existe um roteiro de questionamento e tal, mas nós não combinamos assim, os entrevistados, eles não se falam. E você deve ter percebido como o conteúdo, os teores das entrevistas, elas se relacionam. O que a professora acabou de falar é exatamente um assunto que foi tratado, professora, sobre a questão da necessidade no mercado do generalista especialista e também do especialista generalista. Exatamente. Ou seja, o cidadão foi falado numa outra entrevista com outro foco, chegou a essa conclusão de que o mercado hoje ele precisa do administrador, lógico, né, do profissional de odontologia, medicina, engenharia civil, engenharia mecânica. Ele precisa desse profissional, mas ele precisa de pessoas especialistas para resolver uma situação específica. O gerente de projetos, o gestor de projetos, o gestor de marketing e assim por diante. E o contrário também. Então, assim, a mesma pessoa que é especialista em marketing, ela tem que ter uma noção muito bacana de economia, de política, de cultura, né? Agora nós estamos vivendo um momento eleitoral, né? Eu sempre brinco com os alunos, assim, eu chego em todas as graduações, pós, eu pergunto assim, quais são os senadores, quais são os prefeitos, quais são os vice-prefeitos, nome das pessoas. Percebemos que eles não estão tão ligados assim, né, em um curso superior, infelizmente eles não dão a devida atenção. E o mercado não perdoa isso. Eu comentei assim, uma situação, imagine uma reunião, diretoria, você lá gerente, né, coordenadora do curso, gerente, gestor, aquela coisa toda, e está lá uma reunião nacional, onde o diretor, o presidente, pergunta sobre a política local e você fala assim, simplesmente, não sei nem sei o nome da prefeita aqui,
não sei o nome do vice-governador, não sei o nome do governador. Então, assim, é uma coisa que o mercado exige. Você tem que ser muito boa gestora, um gestor, exatamente, mas tem que ter um conhecimento de política, economia, religião, sociedade, cultura muito grande para poder se estabelecer. E o que a professora falou também, que cabe com o que já foi falado anteriormente, em outra entrevista, a questão da marca. Então, você ser lembrado. Então, a Nelly, eu tenho a imagem, a professora Nelly, né, Grupo Uninter presencial, coordenação presencial. Então, quase que virou o seu sobrenome, né? Eu a conheço há um bom tempo e tem essa imagem. Então, com o tempo, as pessoas vão criando, né, uma identidade. Exatamente. E quando você cria uma identidade no mercado, você tem um bem muito precioso que é o seu nome. Quando você faz uma pós-graduação, você fortalece ainda mais o seu nome e pratica o seu network, sua rede de relacionamentos. É isso? Exatamente. Eu sempre falo para os meus alunos assim, nós temos nosso sobrenome, quando a gente está dentro de uma organização, qual é o sobrenome? É o sobrenome, é a instituição que você está. Quando você atende no telefone, você fala como? Anneli Uninter. Né? E aí, assim, por isso que eu falo, por que não ser cobiçado? Né? Eu quero fulano de tal daquela empresa na minha equipe hoje. É muito bom isso. Só que para isso a gente tem que se dedicar, tem que estudar, tem que correr atrás. Teve uma palestra do professor Valdez Ludwig, que ele falou o seguinte, que isso já aconteceu assim comigo, deve acontecer com a professora. Os alunos te procuram falando assim, professor, mas me indica, eu preciso, né, de uma outra área de atuação, estou ganhando muito pouco, não estou feliz. E o professor Valdez mencionou uma coisa que faz um tempo eu sempre lembro. Ele perguntou para a pessoa, né, e eu sempre pergunto para os alunos, tem alguém te querendo? O mercado está te querendo? Não, ninguém me quer, eu mando o currículo, ninguém me responde, então você está ganhando muito. Não está valendo muita coisa. Então, fazer uma pós-graduação, por mais que isso soe pesado, você considere assim, nossa, o professor está pegando muito pesado. A vida é assim, como diria lá o pessoal do Porta dos Fundos, não é um todinho gelado. A vida não é um todinho gelado. É super competitivo. Então, você tem que valer muito no mercado para ser lembrado. Para que você possa ter um faturamento maior, uma rentabilidade maior, você tem que valer e fazer com que a empresa ganhe com você. Então, ela está investindo também quando ela te contrata. É esse tipo de pensamento que ele é fundamental. E isso nós conseguimos, boa parte também tem, claro, tem que ter muita sorte, tem que ter competência, esforço, mas a pós-graduação ela oferece isso, né? É o fato, eu fiz alguns cursos de pós, continuo fazendo, né? E eu acho super importante, sempre ter a oportunidade fácil, porque só o relacionamento que nós temos em um sábado à tarde, numa dinâmica específica, aquilo ali vale muito, né? Muitas vezes você pretende trabalhar numa empresa grande e você está ali estudando com o gerente daquela empresa, aquela pessoa está te conhecendo, você pode mostrar para ela que você tem potencial. Então, assim, esse é um network muito interessante. O que eu costumo falar assim, é uma vitrine, né? Você está numa vitrine. Porque você está fazendo um curso de pós, está dentro de uma sala de aula, está numa reunião, está numa dinâmica, outras pessoas de outras empresas estão ali. E aí estão te analisando como profissional, como acadêmico, que figura, que papel você está exercendo. E ele pode sim chamar você para trabalhar. Então as pessoas não podem esquecer disso. A partir desse momento que eles estão ali, eles estão sim numa vitrine. Estão sendo avaliados, julgados e para serem escolhidos mesmo. E aí assim, eu quero ganhar mais, a oportunidade pode ter dentro de uma sala de MBA, uma sala de pós-graduação. Eu já tive uma oportunidade em uma instituição de ensino onde eu estava lecionando e bateram na porta duas pessoas de uma grande, como diz, uma grande firma, né, uma grande empresa multinacional, bateram na porta e falaram, professor, nós precisamos de 2 pessoas indicadas nessa turma do MBA X, que tem uma média tal, frequência tal, para uma oportunidade específica. O professor poderia indicar? Achei uma coisa sensacional, assim, foi uma parceria que teve da instituição, com o departamento deles, mas eles pediram para o professor indicar. Achei muito bacana. Era muito tentador, a proposta era muito bacana, quase que eu falei assim, eu estou indo, eu posso pôr o meu currículo no meio? Posso pôr. Posso pôr, mas é uma proposta muito bacana, assim, apareceu ali. E na hora, eles pediram assim, professor, por favor, indique, eu estava no intervalo, o professor pode indicar 2 pessoas para conversar conosco aqui. Estão fazendo um bate-papo com os melhores alunos. Eu me senti numa responsabilidade, sabe, quando você fica assim, falei, poxa, eu posso, vou indicar 2 pessoas, tá, não vai mudar literalmente, mas pode mudar realmente a vida dessa pessoa. Com certeza. E o que eu pensei, falei, assim, eu lembrei da minha graduação. Então, quando eu fiz a minha primeira graduação, há pouquíssimo tempo atrás, professora, mais ou menos na época eu lembro que nós não tínhamos essa instrução. Não era passada a importância do network, do relacionamento, dos colegas. Eu pergunto para você agora que está assistindo esse programa, você já fez uma graduação há um tempo atrás ou
seus pais, seus amigos, chegue para eles e pergunte assim, quais são os melhores amigos que ele teve na vida, possivelmente sejam da época da faculdade, perfeito. Mas peça para que eles indiquem 5 pessoas que se formaram naquele momento, na sua turma, na sua classe, e indique para uma possibilidade de emprego. Possivelmente, você não tenha muitas indicações que você vai lembrar do melhor churrasqueiro, daquele que só jogava troco, daquele que era parceiro para sair, daquele que ia para balada, daquele que passava cola. Ou se lembra de pessoas em um sentido não muito bacana, não muito profissional. E na pós-graduação já é diferente. Na pós-graduação, nesse momento, a pessoa falou assim, poxa, me indica 2. Eu falei, poxa vida, né? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade, ou seja, quem se deu bem daquele momento de ter essa informação de saber que eu tenho que me portar bacana, eu tenho que fazer o trabalho direito, eu tenho que apresentar bacana. Não se deve ficar puxando ali o professor. Não, de maneira alguma. É você levar a sério e saber que aquilo é interessante. Eu sempre costumo falar, professora, que o curso de pós ele tende a ser um pouquinho mais sério, né, do que a graduação. O pessoal fica mais concentrado. Pode não ser tão fácil de marcar um churrasco, marcar um futebol, marcar uma saída com o pessoal da pós como é na graduação. Mas, como diz o filósofo Bambam, faz parte, não é verdade? Faz parte do processo. Então, assim, fazer uma pós-graduação, quem tem a oportunidade, tem que abraçar mesmo, né, professora? Tem que abraçar, tem que fazer a pós-graduação, tem que aproveitar ao máximo essa pós-graduação, aproveitar os professores, todo o conteúdo que é ofertado, todo esse momento, né, que as pessoas trabalham ali, tem que aproveitar e tem que se dedicar bastante. Tem pessoas que falam assim, eu vou fazer uma pós-graduação porque o mercado quer que eu tenha um MBA, senão não estou conseguindo recolocação no mercado. Não adianta. Você pode fazer 2, 3, 4 cursos de pós, ter todos os certificados. Se você não der resultado, como você falou, dentro da organização, principalmente na área empresarial que eu atuo, você tem que dar resultado na sua organização. Se você não der esse resultado, sinto muito. O teu certificado não te segura na organização. O que te segura é o conhecimento, é transformar isso, é melhorar, né? E aí sim você consegue subir na sua carreira, ver para onde você quer ir. Mas então, entrou, faz, e faz muito sério. Né? Eu fiz duas especializações, fiz mestrado e hoje eu estou fazendo doutorado. Não é fácil, não é fácil. A gente tem que se dedicar bastante, a gente tem que estudar, ler muito, mas acho que é recompensador. Né? As pessoas quando fazem, falam assim, olha, eu aproveitei. E aí, assim, vão para o mercado, tem oportunidade? Claro que tem muita oportunidade para quem faz pós-graduação. Mas não é só fazer, tem que fazer, se dedicar e aplicar o teu conhecimento dentro da sua empresa. Com certeza, fazer valer. Fazer valer. Bom, vamos para um breve intervalo, voltamos na sequência. Não fuja, voltamos rapidinho. Até mais. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Ninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado. Como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, eu, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Ninter e vi lá no mapa
quantidade de polos somente do grupo, já viu a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Pra mostrar para a família, para os filhos. Voltamos então para o nosso segundo bloco, programa Tendência e Mercado. Lembrando que, né, mais uma vez, nosso programa fica disponível no www.tendenciamercado.com.br. Se você está passando por um momento de recolocação, está pensando em mudar de áreas, esse é o caminho. Esses programas eles são feitos, na verdade, para te direcionar nesse momento da sua vida. Professor, em cima disso, professora, eu gostaria de saber o seguinte, a pessoa que está temporariamente fora da área de trabalho, né? Temporariamente fora do mercado, está sem trabalhar, está desempregado, é interessante ela fazer uma pós-graduação também? É extremamente importante. Por quê? Se você você deve estar dentro de uma sala de aula, com relacionamentos e tal. Outra coisa que a maior parte das pessoas não sabem é que a pós-graduação você pode fazer estágio. Né? Eu estou fazendo graduação, vou fazer estágio. Não, a pós também pode. Existem empresas que contratam estagiários de pós-graduação. E aí é uma oportunidade. Estou fazendo uma pós, estou cursando, vou nos órgãos que a gente tem, os órgãos que cuidam de estágio. Quem cuida de estágio de graduação, cuida também de pós-graduação. Você vai lá, faz o seu cadastro, se inscreve, e aí eles te colocam de repente, para um processo seletivo, para uma vaga de estágio para pós-graduação. A Bolsa Auxílio, ela é legal, tudo certinho. É uma oportunidade. Entrou na empresa como estagiário, se dedique, mostre resultados, você pode ser contratado na empresa. A mesma coisa funciona para as pessoas que, eu sou formado em determinado curso, mas eu me identifico muito com outro. Vai fazer uma outra graduação? Talvez não precisa. Vai fazer uma pós-graduação. E aí busca um estágio numa organização, né, para exercitar, para ganhar experiência em relação à área que você escolheu. Então, é uma oportunidade boa e a grande parte das pessoas não sabem disso. Só acham que só estágio é para graduação. Não, é para pós-graduação também. Então, professor, se eu estiver fazendo uma pós-graduação em projetos, e eu sou formado em administração, economia, qualquer outra área, e eu pretendo, então, fazer um estágio, eu vou lá no CIE, IEL, faço o cadastro como especialização. Como especialização. Estou cursando sou aluno de pós-graduação e especialização. E aí tem as vagas exclusivas das empresas para esse aluno de pós-graduação, de especialização. Eu oriento os meus alunos, assim, está desempregado, quer mudar de área? Vai procurar o CIE, o IEL e busca as vagas de estágio para pós-graduação. Muito bem. É uma forma de recolocação no mercado aí bem interessante. Bem interessante mesmo. Confesso que eu não tinha essa informação. É novidade para mim. Bacana. Talvez essa informação seja o pulo do gato, né? Uma informação para que você possa estar inserido aí num processo de network e também com possibilidades de estágio na pós-graduação. Muito bacana mesmo. Professora, nós sabemos que o aluno que sai da graduação, ele está ali acostumado a ter aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aquela loucura. Muitos alunos, eu percebo, quando eles terminam a graduação, meus alunos falam assim, a pessoa quer dar um tempo, quer descansar. Eu sempre falo, não faça isso, porque seu coleguinha não vai fazer isso, ele vai fazer a pós-graduação. Seu amigo está na pós, né? Mas a mesma coisa serve para os cursos de língua também, né? Sempre tem que fazer. Mas, assim, existe algum tipo de adequação, por exemplo, às aulas? Quais os dias que elas acontecem? Elas acontecem só em Curitiba, no Brasil inteiro? Como funciona o horário, disponibilidade? Como que funciona após o Uninter presencial? A gente tem na pós, Uninter em Curitiba, nós temos o quê? Horários, não é a semana inteira, não é de segunda a sexta, então você pode descansar durante 2, 3 dias da semana sem problema nenhum, não é? Depois da graduação, porque a pós acontece segundas e terças à noite, e aí outras turmas quartas, quintas e sextas, ou sábados quinzenais. Então não é sempre toda noite que você tem aula, todo dia que você tem aula. E ainda existem espaços de semanas livres
Né? Para que servem essas semanas? Para que o aluno estude, se dedique, leia um pouco, faça os trabalhos solicitados pelo professor. Então, existem alguns espaços entre uma disciplina e outra. Né? Quando é fora, acontece no Brasil todo, quando é fora de Curitiba, os cursos acontecem sábados e domingos, o dia todo, né? Das 8 às 6 da tarde. E aí cumpre esse objetivo. Professores vão de Curitiba, uma grande parte, 70%, 80% dos professores vão de Curitiba para as localidades dar aula, e outros são do mercado local mesmo, que é exatamente para fazer esse contraponto, né? As pessoas de Curitiba, os profissionais de Curitiba, com os profissionais de outras cidades onde o curso acontece. Então, a gente tem essa mescla aí de professores. Tá? Então, os cursos atendem perfeitamente as pessoas que, de repente, viajam, são da área comercial, viajam bastante. Ah, não posso fazer segunda e terça. Tem curso de sábados aqui em Curitiba também, quinzenais. Então, possibilita. Ah, não posso fazer 3 noites na semana, mas tem cursos de segundas e terças à noite. Então, e aí, intensivos, demoram em torno de 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses para você terminar o curso. Ele tem as disciplinas, quantas disciplinas são? São 13 disciplinas ao todo agora. São 13 disciplinas, depois mais o TCC, o trabalho de conclusão de curso. É o artigo, ele tem que produzir um artigo, É um artigo científico, agora é um artigo científico. Muito bom. Sobre essa questão do artigo, ressalto que nesse site que eu mencionei para você, tendenciamercado.com.br, nós temos uma entrevista com a professora Tânia, falando sobre TCC, artigo, professora Tânia Agostinho, e temos também uma entrevista bem bacana falando como elaborar artigos. Se você quer saber como funciona para escrever um artigo, né? A professora Viviane Garbellini, ela deu uma entrevista bem bacana sobre isso também. Mas vale lembrar que os alunos têm a orientação também, né? Elas possuem a orientação de um professor para a produção de um artigo. Exatamente. O professor orientador, ele é escolhido a partir do corpo docente daquela turma. Então, um dos professores que deu aula para a turma será o professor orientador. Aí, atendendo às exigências. No mínimo mestrado ou doutorado, experiência profissional na área que ele vai orientar. Então, é um curso de gestão de pessoas, é um professor que deu aula nesse curso e que tem grande experiência nessa área para fazer a orientação do TCC dos alunos. Seria interessante também lembrar que esses artigos podem ser enviados para publicação, né? Pode ser enviado. A gente tem alternativas aqui de revista científica, que a gente pode publicar. No próprio Grupo Ninter nós temos algumas revistas sim, bem o bacanas. Professor Mário Alencastro. Mário Alencastro, isso mesmo. Falei com ele uns 15 dias atrás sobre isso, como mandar os artigos dos meus alunos para publicação. Tem revista do meio ambiente, tem revista de administração, tem revista das mais variadas áreas ali. E por que publicar? Se você pensa assim, mas por que publicar? É interessante para você que está pensando, por exemplo, entrar na carreira acadêmica, né, professora? A professora falou que está fazendo mestrado, fez mestrado, está fazendo doutorado. Né? Eu também estou nessa fase. Né, lá se exige muito isso, né, muito mais focado, mas para você conseguir uma vaga em mestrados e doutorados, pontua bastante se você já tem publicação. Né? Exatamente, você tem que ter artigos, papers, conta bastante, ponto. Ok. Professora, e os alunos que já fizeram uma pós-graduação? Por exemplo, estou assistindo essa entrevista, estou aqui em São Mateus do Sul, né, e eu já fiz uma pós-graduação, pretendo fazer outra. Existe equivalência na pós-graduação também? Porque na graduação ele pode aproveitar algumas disciplinas. Exatamente. Na pós-graduação existe isso? E como funciona? Da pós-Uninter para pós-Uninter, na mesma instituição, mesmo nível, né, de ensino, né, no caso a especialização, você pode fazer a equivalência de no máximo 3 disciplinas. Aí a gente vem para a coordenação, né, empresarial e ambiental vem para mim, a gente analisa a ementa, a carga horária do que ele fez, para ver se valida. Então, ele pode validar no máximo 3. Às vezes a gente valida 2 e tal, porque tem que ter um conteúdo muito próximo e uma carga horária idêntica para que você possa validar. Mas é possível sim fazer isso. Então, das 13 disciplinas mais o TCC, ele pode, se ele tem lá as 3 que tem equivalência, ele vai acabar fazendo então 10 disciplinas mais o TCC. Mais o TCC. Financeiramente, ele tem abatimento dentro da mensalidade em relação a isso? Essas 3 disciplinas que ele não vai cursar, ele não paga. Não paga. Então é interessante para você que já fez uma especialização e está percebendo que o mercado ali está super, mega, power, competitivo e você precisa realizar uma outra pós-graduação, também é uma dica bem interessante, né? Fica aparecendo aqui embaixo, hashtag fica a dica. Essa é uma dica bem interessante para você que está precisando de uma recolocação mais imediata. Professora, de um modo geral, né, nós podemos falar que no Brasil hoje nós já chegamos perto do ideal de número de especialistas, está muito longe.
para o aluno ter uma noção de como está esse mercado, assim, mercado educacional. Nós sabemos que poucas pessoas, parece, né, no nosso dia a dia, que todo mundo tem graduação, mas não é uma realidade, né? Mas no seu dia a dia, a professora percebe que as pessoas estão buscando a primeira pós-graduação, a segunda, a terceira. Como é que está esse mercado em relação a isso? As pessoas, eu tenho alunos que tem alunos que fazem 2 especializações juntas, né? Não uma só, fazem 2. Tem pessoas que já estão indo para a segunda, a terceira especialização. Então, tem mercado para isso. As empresas estão solicitando esses especialistas, buscando esse pessoal mais capacitado. Tem espaço também para mestrado e tem espaço para o doutorado. Então, sim, exatamente. Você não vai para a carreira acadêmica, mas por que não fazer um mestrado? Faz 1, 2 especializações e faz um mestrado também. É importante para você. E o mercado de trabalho nas organizações também reconhece, não só o especialista, reconhece também o mestre. Isso é muito importante. Então, por que não buscar? Espaço tem muita gente aí que ainda não tem especialização. Então, tem que procurar, porque foi o que você falou. Você sai da graduação, não vai fazer a pós imediatamente, porque você vai descansar, vai dar uma relaxada e tal. Para academia. Para academia. Tem que ir também, lógico. Tem que ir, com certeza, vai cuidar da saúde. Mas o seu amigo, o seu colega de turma, aquele que se dedicou e tal, ele vai sair da graduação e ele vai para a pós-graduação. Num processo seletivo, ele vai sair na frente, porque ele já está cursando a pós-graduação. Então, a gente não pode ficar parado, não. A gente tem que, É verdade. correr. Sobre isso que a professora falou, lembrei mais uma entrevista. Nosso professor Benhur Etelberto Gaio, nosso reitor do Grupo Uninter, ele deu uma entrevista, consta no site também, na TV Uninter, essa entrevista. Seria interessante dar uma olhadinha. Ele mostra ali como que ele conseguiu fazer o doutorado, tocar uma reitoria, ser pai, ser marido, ser tio, ser irmão, ser tudo, e aí consegue correr 20, 30 quilômetros para lá e para cá, tem uma rotina diária de exercício. Ele mostrou ali como que ele conseguiu adequar tudo isso, a questão do lazer, a questão do trabalho. É bacana nessas entrevistas que uma coisa vai se relacionando muito bem com a outra, assim. A gente tem que dividir o dia. O meu dia é dividido. De manhã eu faço uma atividade que eu tenho, né? Eu sou professora também, além de coordenadora aqui, sou professora e coordenadora em outra instituição. Então eu divido o meu dia de manhã, de tarde na Uninter, de noite doutorado, e assim eu vou levando. Mas dá tempo, sim, para um final de semana, para relaxar, para se distrair. Acho que a gente tem que fazer isso, sim. Não é só estudo e só trabalho, mas o estudo é muito importante. Tem que ir para academia. Para academia. Para academia. Professora, muito obrigada pela participação. Vamos encerrar aqui agora. Fica já um pré-convite para um outro momento, né? As portas estão sempre abertas aqui para o pós-presencial. Muito obrigado. Eu que agradeço, Aquiles, e assim, a oportunidade de vir falar um pouco sobre os cursos da área empresarial e ambiental. E eu gostaria de, assim, quem estiver assistindo, que for professor, feliz Dia dos Professores. Acho que é uma profissão maravilhosa que a gente abraçou, né, Aquiles? Exato. E dá uma recompensa muito boa. É muito bacana mesmo. Eu costumo brincar assim, poxa, eu faço uma coisa maravilhosa que eu amo e ainda me pagam. Ainda pagam? Né? Eu brinco, eu moro com a Nice, né? Com a Nicecidade. Com a Nicecidade. Por isso que eu faço questão de receber, mas senão eu faria de graça também, porque é muito bacana. Mas enfim, vamos lá. Mais uma vez, então, feliz Dia dos Professores. Esse programa é gravado no dia 15 de outubro, né? Mesmo que você esteja assistindo uma outra data. Para todos os professores, um beijão, um grande abraço. Nos encontramos no próximo episódio de Tendência e Mercado. Até mais. Tchau, tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.